tu pega aí, né? Hoje, o transporte coletivo de Blumenau, ele está transportando hoje, assim, números redondos, talvez 35%, 40% do que ele transportava antes da pandemia. Porém, o volume de trânsito já está quase retornando. Na verdade, assim, os números de Blumenau eu até não tenho, mas tu olha em outras cidades do mundo, e isso serve mais ou menos de parâmetro, né? Mas o Uber já está voltando para os níveis de utilização de anterior da pandemia. Então isso é um sinal, um alerta. Sinal, né? O volume de... As medições de trânsito já estão praticamente retornando aos volumes anteriores à pandemia. A única coisa que não voltou, isso vale para Blumenau, vale para Nova York, vale para Londres, a única coisa que não voltou foi o transporte coletivo. Foi o transporte público. E esse é o grande desafio que a gente tem. Acho que é uma mudança, é preciso rediscutir todo o modelo. Né? Rediscutir o modelo de financiamento, rediscutir o modelo de organização. Este modelo que a gente tem hoje no Brasil, e esse é o modelo dominante do Brasil, né, em que você tem uma concessão plena, em que o cara cobra a tarifa e presta o serviço. Esse modelo não tem mais o que oferecer. Porque... pensa o seguinte, quer dizer, a tarifa, o valor da tarifa é quanto custa dividido por quantos pagam. Tá? Se quantos pagam diminuem a cada ano, para você não aumentar tanto a tarifa, o que você faz? Você tem que reduzir o custo do sistema. E reduzir o custo do sistema é sacrificar a qualidade, é diminuir linha, diminuir horário, enfim, uma série de ações nesse sentido. E aí você cria um círculo vicioso, né? Então, o transporte perde qualidade, joga mais gente para fora e vai ter que perder qualidade de novo para conseguir fazer. E nós temos ainda um outro agravante, de novo, em boa parte do Brasil, que é o fato de que o usuário, através da tarifa, paga 100% do custo do sistema. Né? Mesmo os sistemas que têm algum subsídio, como São Paulo, como Curitiba, o subsídio ainda é um valor relativamente pequeno, né, comparado com o custo do sistema. Hoje se discute no mundo, por exemplo, assim, pega um sistema como Londres, por exemplo, que tem praticamente meio a meio, né, um pouco menos às vezes. Meio público, meio privado? Meio público, meio privado, quer dizer, na verdade meio financiado pela tarifa e meio financiado por não tarifa. E hoje esse modelo já é considerado insustentável. Hoje está se tentando construir um modelo em que 70% dele seja custeado não pela tarifa. E em Blumenau o sistema é 100% custeado pela tarifa. Tá, mas não sendo sustentado pela tarifa, o Estado entra nessa questão. Aí há várias maneiras de você fazer. Né? Claro, você tem alguns sistemas em que eles têm receitas geradas pelo próprio sistema. Claro, não é o nosso caso, mas você consegue alugar espaços em terminal, você consegue fazer operações imobiliárias que acaba gerando um pouco de receita. Agora, não tem como não discutir uma forma do carro financiar o sistema público de transporte. Né? Então, de novo, algumas cidades hoje já implementaram, né? Singapura foi a primeira, que é o pedágio urbano. Né? Usar o carro na região central implica em pagar uma tarifa, e essa tarifa vai custear o transporte público. Você pode fazer isso com estacionamento, você pode fazer isso com sobretaxa sobre as vagas de estacionamento privados que tipo área azul, digamos. Área azul, né? Só fazendo parênteses da área azul, né? Eu perdi essa discussão quando estava na prefeitura, infelizmente. Sempre se faz essa discussão da área azul. Mas, por exemplo, a área azul custa hoje uns 50, né? Acho que é por aí. Uns 50. A área azul custa uns 50. Uma hora, um estacionamento privado aqui na Curtiering vai te cobrar R$4 a hora. Tu tá dando... Isso significa um subsídio para o dono do carro. Tá? Na verdade, o estar na rua deveria cobrar ainda mais do que o transporte privado. E você deveria... O estacionamento privado, no caso. E você deveria poder usar essa receita para ajudar no financiamento do transporte. Então, se discute no Brasil em fazer a CID, né, que já está em cima da gasolina, que parte dessa CID vá para os municípios. O que é CID? Não sei. CID é a Contribuição sobre Intervenção do Domínio Econômico. É um dos impostos que a gente paga
é um dos tributos, na verdade, que a gente paga no preço da gasolina. Então, que isso deveria, parte disso, ou criar um adicional que poderia ir para financiar nas grandes cidades, financiar o transporte público. Bogotá é um bom exemplo com relação a isso, né? Hoje se fala muito, né? Hoje o Transmilênio em Bogotá é considerado aí o sistema padrão ouro em termos de transporte, e o Transmilênio não é o transporte como um todo, o Transmilênio é a parte central, na verdade, de Bogotá. O Transmilênio foi financiado com uma alíquota adicional de 30% sobre o preço da gasolina. Claro, não estou dizendo com isso que a gasolina no Brasil tem que custar 30% mais caro, porque já está cara demais, não é isso. Mas eu só estou te dizendo que... Tu está sendo bem impopular aí. Não, mas não é, mas algumas discussões, elas precisam acontecer, e que eu acho que a solução, só para voltar nisso, ela está num pouco de tudo isso. Né? Eu acho que no Brasil já há incidência de imposto demais sobre a gasolina, e acho que a discussão tem que ser assim a CID municipal, né? Você utilizar parte do recurso da CID hoje federal e isso ser repassado aos municípios, às grandes regiões metropolitanas para financiar o sistema de transporte público. Eu acho que isso pode estar em você, de alguma forma, conseguir receita em cima de vaga de estacionamento, sim, até porque a política de estacionamento ela tem um impacto enorme sobre o uso do carro, porque também o mundo demonstra isso. A gente falava sobre a importância da pesquisa, né? Todas as pesquisas de trânsito demonstram isso hoje. Para induzir a população a utilizar o transporte público, naturalmente ele precisa ser bom, né? Ele precisa oferecer qualidade. Precisa ser convidativo, né? Ele precisa ser convidativo, senão as pessoas não vão usar. Mas só isso não funciona. Você precisa, junto com isso, né, criar medidas de desincentivo do carro. As duas coisas precisam andar juntas, e a melhor maneira de desincentivar o uso do carro é criando encargos adicionais, vamos chamar assim. Rodízio está provado, que é o que São Paulo fez, está provado que não funciona. Né? Ele funciona no curto período. Sim, mas aí o cara vai lá, compra 2 carros. Isso, e aí você onera ainda mais, né? Você cria uma diferença social ainda maior no Você sistema. cria mais um problema. Você cria mais um problema. Então, tanto é que, né, São Paulo fez, na verdade, o Estado do México, né, foi a primeira a fazer. Então, claro, nos 6 primeiros meses ele dá um resultado enorme, né, porque ninguém tem ainda o segundo carro. Depois de 6 meses, ele já piorou. Já piorou, ele não resolve. Muitas vezes nem poluição ele acaba conseguindo diminuir. Porque tem estudos que demonstram que o segundo carro acaba sendo mais barato e com motor mais poluente. Então, até no combate à poluição, se demonstra que ele não tem impacto. Mas, enfim, eu acho que essa é uma discussão impopular, sim, né, mas absolutamente necessária. Porque nós não vamos conseguir fazer uma cidade que ofereça qualidade de vida que não tem um bom transporte. Um bom transporte passa por uma revisão completa do nosso modelo. Esse modelo que hoje funciona no Brasil como um todo, ele não tem mais o que oferecer. Ele jamais vai conseguir oferecer com este modelo um transporte de qualidade. A pandemia apenas acelerou esse processo, e hoje nós temos um enorme problema. Nós temos um sistema que não se paga, que gera prejuízo, né? Que está se criando um enorme problema, que existe um enorme passivo que está sendo gerado, e que vai ter que... E passivo não é só passivo financeiro, né? Não estou dizendo necessariamente isso, mas está se criando um problema, porque esse sistema vai colapsar. E, de novo, não há qualidade de vida na cidade sem um bom sistema de transporte. Investir em calçada legal, bicicleta é importante, mas nós temos que também reconhecer o seguinte: mesmo a mobilidade ativa, ela tem limitação, ela jamais vai conseguir transportar uma quantidade de gente, de especialmente nas distâncias maiores. Então aí vem a discussão da cidade de 15 minutos, né, que eu trouxe essa discussão na campanha no ano passado, de você tentar localizar a cidade, de você, claro que isso exigiria um repensar completo de como a gente organiza a cidade, porque isso implica
em mudar a maneira com que a gente concebe planejamento e você aproximar, na verdade, né? Hoje eu moro num lugar, estudo em outro, trabalho em outro, faço lazer em outro. A cidade de 15 minutos é tentar fazer com que todas essas funções estejam o mais próximos possível, para que eu possa não precisar do carro, para que usar o carro seja uma escolha e não uma necessidade. Mas até, João, uma coisa que teoricamente é básica e o pessoal reclama muito aqui na cidade é aqueles que gostam e têm condições de trabalhar de bicicleta, por exemplo. As ciclovias aqui são extremamente defasadas. Sim, são. Em termos de calçada, por exemplo, o próprio Plano Municipal de Mobilidade Sustentável demonstra que a única rua em que a calçada tem classificação A em Blumenau é a Rua 15. Pô. É a única. É o único trecho com classificação A. Tu tem hoje 2/3 das ruas da cidade com classificação abaixo de D. Ou seja, que são... Então, o transporte passa por tudo isso. Então, é uma discussão. E melhorar a calçada, em muitos lugares da cidade, implica, e essa é a grande discussão, implica em tirar espaço do carro, que sempre é impopular. Já vista quando a gente implementou os corredores de ônibus lá em 2009. Deu um bafafá, né? Deu treta. Mas foi uma medida que hoje extremamente acertada, melhorou. Foi o único momento nos últimos, talvez 20 anos, em que você conseguiu estabilizar a perda de passageiro do transporte coletivo. Ele vem caindo a cada ano e naqueles 2 anos a gente conseguiu estabilizar ele um pouquinho, depois ele voltou a cair de novo. Né? Então, quando eu falo da mudança do modelo, eu acho que quem tem que vender a passagem é a prefeitura. A prefeitura vai ter que contratar o serviço independente da passagem, porque daí voltando ao começo, né? Esse modelo em que eu presto o serviço e vendo a passagem, então a minha única remuneração é em função da quantidade de passageiro que eu transporto e em cima do custo que eu não tenho nenhum incentivo a melhorar a qualidade do meu sistema. Então ele não induz ao aumento da qualidade. Por quê? Porque o retorno, se o passageiro diminui, eu reduzindo o custo, ou seja, diminuindo a prestação de serviço, eu consigo ter um retorno financeiro maior. Então você tem que descolar uma coisa da outra. Até para poder oferecer mais horários, para poder oferecer ampliação de determinadas linhas. E outra coisa que hoje, para não ficar falando só, eu poderia falar a noite toda de transporte com vocês. Que é a grande dor de Blumenau, né? É a grande dor de qualquer cidade média hoje no Brasil. Mas a nossa em especial, ainda mais com todos os outros desafios que a gente tem. Então, então eu preciso te induzir a melhorar a qualidade. Sim. E hoje, a maneira com que o sistema está organizado hoje, ele não induz isso. Ele não te força a melhorar a qualidade do serviço que você presta. E outra grande questão é a integração. Né? Hoje, o Uber trouxe essa revolução que é a da facilidade. Né? Da comodidade. Da comodidade. Né? Então, assim, você hoje está competindo, né, com esse tipo de usuário. Então, por que eu ainda tenho que comprar passagem? Eu tenho que ter o cartão, sabe? Eu teria que comprar a passagem com o meu próprio aplicativo. Eu disse, quando eu estava na prefeitura, eu não ganhei todas as batalhas em que eu me meti, não. Eu, por exemplo, queria ter acabado com o dinheiro dentro do ônibus, não consegui. Eu acho um absurdo você ainda aceitar dinheiro dentro do transporte, por exemplo. Eu queria ter acabado, não consegui na época. Queria ter feito a discussão da integração regional, que também é fundamental para Blumenau. Também não consegui. Da região metropolitana. Da região metropolitana. Hoje, infelizmente, está tentando se voltar. Sim. Na época eu apanhei dos municípios vizinhos, que eu queria acabar com eles, que eu estava só preocupado com Blumenau. E dizer porque eu queria beneficiar as empresas de Blumenau. Era o oposto. Porque o cara ele ia pagar a passagem em Gaspar. Sim. E ia andar em Blumenau sem pagar a tarifa nova. Estava integrado. Estava integrado. Enfim, nem todas as discussões, né? Certas coisas precisam do momento certo para fazer. Mas às vezes precisa se começar para fazer algumas discussões. Então, hoje, né, o que as cidades do mundo estão discutindo é a integração com o Uber, a integração com o táxi, a integração com a bicicleta. Eu consegui, muitas vezes, talvez pegar com a mesma tarifa, eu
pegar o Uber na porta de casa, ele me deixar no terminal eu entrar dentro do ônibus, isso tudo pagando uma única tarifa, uma única passagem. Conseguir fazer essa integração de forma muito, muito simples e muito fácil. Claro, não é fácil fazer isso, ninguém tem muito resposta com relação a isso. Talvez essa questão da integração... E por mínimo que tu mexa, total, dá um... É o sim que está começando, mas é muito, muito incipiente. Mas é isso, acho que existem hoje, e este momento é um momento muito fértil, porque como eu disse, se você entrar na internet e for ver o que está se discutindo nas universidades, né, eu tive a oportunidade de concluir meu mestrado agora em Londres, justamente nessa parte de gestão de cidades. Boa parte da discussão que está se tendo no mundo hoje é isso, é transporte. Como que os gestores municipais vão fazer para as pessoas retornarem ao uso do transporte público. Né? Grandes cidades não vivem sem o seu transporte. E se a gente discute aqui metas ambientais, não existe meta ambiental a ser cumprida que não envolva mudança profunda na maneira com que a gente se movimenta nas nossas cidades. Sim, porque imagina o que um ônibus carrega de pessoas, quantos carros que são necessários. Isso, ainda e a mais... própria questão a questão do trânsito, né? A estrada não vai alargar, né? Então, até do ponto de vista de eficiência, enfim, então essa... E até o relevo, né, também influencia. No nosso caso aqui, bastante. Então, como eu disse, acho que o momento hoje é muito fértil, e nós precisamos gerar essa discussão em Blumenau. Acho que o mundo está discutindo isso, ninguém tem resposta, ninguém sabe o que fazer, está todo mundo testando diversas soluções, e Blumenau, né, tem a obrigação de acompanhar, de participar e de tentar buscar essas informações, de tentar levantar, e nós temos a obrigação de fazer isso e de aproveitar, que esse é o momento de testar, né? Se diz que a gente não se pode desperdiçar uma crise, né? Então nós temos uma crise aí que a pandemia nos trouxe, e ela talvez seja o momento de repensar e até de forçar algumas situações que em condições normais não seria aceita. Não seria aceita e que não se faria.